Capítulo 43 Fim profetizado 2. Parece que você pensa em mim como um oponente fácil. Calangue. A foice abissal se moveu para interceptar. Servia exatamente para esse propósito, uma grande arma que girava com grande impulso. Como o demônio de mais alto nível abaixo do deus demônio, Aris poderia naturalmente usá-lo com facilidade. Embora eu tenha que reconhecer que você é bem forte para um humano, você ainda está muito longe de me derrotar, um rei demônio. Mesmo que eu esteja em sono profundo há algum tempo e não em forma máxima, você ainda não é páreo para mim. Uma energia escura e ameaçadora foi emitida pela foice abissal, engolindo a aura branca de Grandia assim que os dois se chocaram. Quando Uyuki foi forçado a dar um passo para trás, Aris se virou para Irene que estava esperando atrás dele. Vá e traga um pouco de sangue da princesa. Irene ainda era uma quimera incompleta e teria que absorver a divindade que existia dentro de Elizabeth para ter uma chance de romper a barreira final. É claro que se ela fizesse isso, seus órgãos internos virariam mingau, já que como recipiente ela não era estável o suficiente para aceitar tal poder por muito tempo. Isso seria inútil. De qualquer forma, quando o olho do deus demônio explodir, somente aqueles escolhidos pela espada do deus demônio poderão sobreviver à destruição iminente. Só porque alguém conseguiu obter a espada, não significa que ele reconheceu seu dono e foi capaz de usar seus poderes imediatamente. Mesmo que Irene traísse Aris e tentasse ficar com a espada, ela não seria capaz de controlar seu poder e morreria. Oh, agora que você mencionou, é possível que o corpo dela realmente se torne completamente corroído antes mesmo de obter a espada. Já que ela só pode ser considerada uma meio-santa no máximo, ela não seria capaz de suportar os poderes divinos que fluem através dela. Você deve realmente odiar seu próprio sujeito de teste. Bem, não é nada pessoal. Se alguma coisa, eu tenho um apego persistente, já que cuidei bem dela até agora. Certo, Irene? Sim. Irene, que estava travando uma batalha contra Leifina, respondeu em tom neutro. Como uma boneca sem emoção. Nascida como um experimento quimera, ela só podia seguir as ordens de seu criador. Desde o começo, esse era seu único propósito na vida. Eu tenho uma pergunta. O que é? A vingança é realmente sua única motivação? O que você fará depois de destruir o mundo e empunhar a espada do deus demônio? Uyuki perguntou. Não significa nada para mim que este mundo tenha acabado. Só ter minha vingança já é satisfatório o suficiente, e continuarei repetindo isso até que este sistema ridículo seja quebrado. Luz e escuridão continuaram a colidir, entrelaçando-se no ar. Uma batalha que deixaria qualquer espectador sem palavras. Elizabeth não conseguiu deixar de olhar com admiração. Todo mundo está fazendo o melhor que pode. Não importa quão pequeno fosse o papel que desempenhassem, eles estavam dando tudo de si. Mas e ela, a princesa deste império? Eu me odeio por ficar parado, apenas observando. Nascida na família real, ela viveu uma vida passiva, apenas seguindo os desejos da família. No entanto, esse foi um momento decisivo que decidiria o destino do mundo. Ela não pôde deixar de ter esperança de poder contribuir à sua maneira. Enquanto essas emoções borbulhavam dentro dela, ela caiu de joelhos e recitou uma oração de memória. Ó Deus do céu! Por favor, ajude aqueles que estão diante de mim e que lutam contra o pecado em seu lugar. Abençoe-os com o poder de manter sua fé. Por favor, que este meu sincero apelo não caia em ouvidos moucos. Pouco depois Elizabeth abriu os olhos. HWARRRR. As espadas Grandia e Arjan irromperam em chamas douradas. Chamas do julgamento. Foi a magia sagrada que Santa Marina usou no passado para ajudar Leonard em seu triunfo sobre o deus demônio. O poder de um arcanjo. Aris entrou em pânico e recuou com medo. Ela nunca imaginou que Elizabeth, uma garota de 17 anos que era conhecida por não passar de uma inútil bajuladora na família real, seria capaz de realizar tal feito. É hora de pôr fim à nossa luta. Uyuki saltou em direção a Aris com os olhos exalando uma certa confiança calma. Sua velocidade superou tudo o que ele havia demonstrado anteriormente. Aris tentou rapidamente desviar com sua foice abissal, mas ela não tinha poder quando comparada à Grandia, que havia sido imbuída com a magia sagrada de um santo. A rei demônio Aris gritou de dor ao ser atingida pelas chamas douradas, e sua energia demoníaca lentamente a abandonou. Ele então se virou para ver como Leifina estava. Irene também ficou impressionada com a incompatibilidade de armas. Deixe-me perguntar uma coisa.
Wilk exclamou enquanto se aproximava de Irene, que ficou ali parada, pronta para aceitar sua morte. Por que você não está dando tudo de si para ser feliz? Aspas. Eu sou apenas uma ferramenta. Era o que Irene pensava de si mesma. Nada mais que um objeto que se movia de acordo com os comandos de seu dono. Não havia propósito em sua vida. Não, isso está errado. Ela não tinha que viver sua vida sendo a ferramenta de outra pessoa. Até mesmo uma quimera tinha vida dentro de si e vontade própria. Ela podia aspirar por mais. Sua mestra perdeu seus poderes, agora você terá que decidir seu futuro por si mesma. Felicidade, você está dizendo que eu deveria tentar ser feliz. Você está livre para fazer suas próprias escolhas agora. Depois que Wilk terminou de falar, Irene olhou para Aris caído indefeso no chão. Por ser uma rei-demônio, ela ainda não sucumbiu. Mas pelo menos ela havia esgotado a maior parte de sua mana e não seria uma ameaça. Independentemente da decisão que tomasse, ela não estaria mais presa ao seu antigo mestre. Ainda assim, ela viveu a vida inteira como uma ferramenta obediente, nunca tendo pensamentos próprios. Até mesmo a ideia de felicidade era um conceito estranho. Ela precisava de alguém para guiá-la, mesmo que fosse apenas para mostrar o caminho certo. Você vai me levar com você? Se você quiser ser meu camarada, eu permitirei. Camarada. Seu antigo oponente agora a tratava como uma pessoa de verdade. Não uma ferramenta, mas alguém de valor real. Irene mal podia acreditar no que estava ouvindo. Eu farei tudo o que você quiser, até mesmo aquilo que homens e mulheres fazem à noite. Aspas. Para se infiltrar na família real, Aris lhe ensinou as artes da sedução sexual. Wilk assentiu de volta, enquanto olhava para a expressão vazia de Irene. Parece que essa foi uma conquista bônus. Desde que se conheceram, ele teve a sensação de que não deveria matá-la. Era sua intuição dos últimos 40 anos completando inúmeras missões. Senhor, isso está realmente certo? Há poucos momentos ela era a seguidora leal de Aris. Está tudo bem, não precisa se preocupar. Embora ela fosse claramente um pouco instável, ela ainda era muito melhor do que a maioria dos humanos que tentariam apunhalá-lo pelas costas. Sem mencionar que este era o 100º andar da Torre do Crepúsculo, o lugar onde se podiam encontrar as melhores recompensas. Seria um desperdício não aceitá-la. Seu corpo está bem? Ah, sim. Graças a Elizabeth, que ainda estava de joelhos rezando, corou quando Wilk colocou os braços ao redor dela para pegá-la no colo. Como podemos romper a barreira final? Aspas. É impossível sem o poder de um santo. A matriz mágica criado por Sainta Marina confiando nos poderes do céu e da terra. Somente os escolhidos poderiam cruzar tal barreira. O Wilk, no entanto, não pediu para Elizabeth ir até lá e trazer a espada para ele. Se isso acontecesse, de acordo com como o ciclo de reencarnação ocorreu, a destruição profetizada ocorreria imediatamente. Deve ser a razão da existência de Irene. Aris deve ter planejado usar o cadáver de Isabela para evitar acionar o sistema de destruição. Ela só queria recuperar a espada. Era um plano bem elaborado, mas no final falhou. Sem dúvida, foi porque ela ignorou o fato de que o escolhido não era o príncipe Joffrey, mas sim Elizabeth, que era considerada inútil dentro da família real. Uma caixa com texto branco apareceu diante dele agora que a situação havia se resolvido. Nova missão. Nome: Homem que desafia a autoridade dos deuses. Tipo: Corrente, 3/3. Conteúdo: passe pelo conjunto de Sam Marina e supere o teste da espada do deus demônio. Recompensa: depende das ações e resultados do jogador. Outros: se reprovado, não poderá ser refeito. O último passo em sua busca em cadeia, e exatamente como ele esperava, estava conectado ao deus demônio. Igual a igual a igual a igual a igual a fim descrição igual a igual a igual a igual a igual a. Mesmo que este mundo passasse por seu ciclo de destruição e renascimento, o trono não poderia ficar vago. Este mundo estava ligado ao 100º andar da Torre do Crepúsculo, um lugar onde as melhores recompensas eram guardadas. Nacron era bastante misterioso. Rei dos Magos das Trevas. Dado esse título, parecia improvável que o tesouro que ele havia escondido ali fosse a espada do deus demônio. Talvez ainda houvesse recompensas adicionais que ele pudesse obter. Eu realmente pensei que morreria lá. Ferdinand, cujo corpo inteiro estava coberto de ferimentos, disse enquanto se sentava, claramente exausto.
Ele estava ocupado lutando contra os membros de sua própria guilda que haviam perdido a sanidade. Você sobreviveu mais do que eu esperava. Não vou morrer facilmente, eu era muito forte naquela época. Por favor, proteja a entrada se ainda puder. Logo o resto da horda de demônios de Aris estaria sobre eles, então, depois de conversar com Ferdinand, o Wilk rapidamente se virou para Elizabeth. Você pode começar. Ok. Elizabeth assentiu enquanto olhava de Irene para o Wilk. A semelhança com sua irmã mais velha, que havia morrido apenas 6 meses antes, era incrível, então ela não conseguia deixar de pensar nela. Eu não sou a princesa Isabel. Eu sei. Todo mundo já tinha adivinhado com base no que Aris havia dito. Justo quando Elizabeth estava se preparando para começar. Quase que. A catedral inteira tremeu depois que o rugido estrondoso soou. O olho do deus demônio foi reativado e estava coletando mana de toda a capital. Que perigoso! Elizabeth, no entanto, ajoelhou-se diante do conjunto mágico com um olhar determinado. Quando ela começou sua oração, uma energia dourada pareceu se reunir ao seu redor, como se um milagre estivesse prestes a acontecer. Eu não posso dar a você, legado dele. Aris, cujo corpo havia sido cortado ao meio, mal conseguia falar. Era impossível matá-la completamente, pois seu núcleo permanecia no abismo escuro. Selá-la adequadamente levaria muito tempo, então o Wilk simplesmente a ignorou e a deixou lamber suas feridas. Desista. Se você realmente amasse o deus demônio, não seria bom aceitar suas escolhas? Eu tentei pará-lo. Isso era tudo sem significado. Mas ele era. Ele desistiu de tudo para defender um futuro diferente para todos eles. Aris derramou lágrimas ao relembrar os momentos finais do deus demônio. Eu só queria encontrá-lo mais uma vez. Se ela tivesse que superar o teste da espada, ela sentiu que haveria uma chance de que eles se reunissem, pelo menos por um momento. Como o poder do deus demônio ainda residia na espada, isso significava que ainda existia pelo menos um resquício de sua vontade dentro dela. Eu contarei a ele sobre você, que se esforçou para criar tantos problemas por estar com o coração partido. Agora que ele pensava nisso, ela estava mais do que apenas cheia de vingança, movida por suas fortes emoções. Pode ser que ela seja a chave para resolver meu próximo desafio. Enquanto Wilk pensava nas diferentes possibilidades, a energia dourada surgiu mais uma vez e, finalmente, o conjunto mágico desapareceu. Eu consegui! Elizabeth exclamou enquanto olhava para trás com um olhar triunfante. Wilk assentiu de volta para ela enquanto avançava para agarrar o punho da espada. Este é o primeiro passo? Ele nunca se sentiu tão próximo do trono divino antes. Claro que não era como se ele de repente se tornasse o deus demônio só porque passou nessa provação, mas pelo menos ele estaria dando o primeiro passo nesse caminho. Definitivamente uma recompensa digna da recomendação de Nacron. O Wilk envolveu os dedos em volta da espada que estava cravada no chão, enquanto a escuridão o cercava e ele era engolido pelo abismo. Este lugar era um campo de batalha cheio de cadáveres. Uma área desolada banhada em sangue, enquanto uma matança de corvos circulava acima no céu cinzento. Um lugar apropriado para um demônio. No meio de tudo isso estava um homem com cabelos pretos longos e soltos. Ele segurava uma espada escura com uma única mão, cortando qualquer inimigo que bloqueasse seu caminho. Embora não conseguisse ver seu rosto, ele já conseguia adivinhar sua identidade. Deve ser o deus demônio. Ele entrou em alguma de suas memórias. O Wilk decidiu ir em sua direção. Sushi. Qualquer inimigo que estivesse em seu caminho era abatido, morte absoluta. Por onde o Wilk passava, uma confusão sangrenta acontecia. Vamos conversar. O deus demônio olhou para o Wilk com o rosto inexpressivo. Olhos carmesins escuros que retratavam sua nobreza. A solidão que ele exalava, no entanto, tornava difícil adivinhar há quanto tempo ele estava preso matando. Você conhece Nacron? Ele deve ter sido quem te enviou aqui. O deus demônio respondeu, enquanto erguia sua espada negra. Começar com uma postura tão agressiva não era um bom presságio para nenhuma esperança de conversa. Na verdade, não o conheço bem, nunca nos encontramos. Eu tenho. Ele foi um que desafiou o trono, mas falhou. Ele está morto? Em certo sentido. De qualquer forma, é hora de ver se você está qualificado.
Calangue. Faíscas voaram e toda a área ao redor deles tremeu quando as duas armas se chocaram. Após receber o primeiro golpe, sangue começou a sair da boca de Wilk. Ele é incrível. Exalando uma pressão informe que era incrivelmente difícil para um humano suportar. Mesmo que ele não estivesse nem perto de atingir sua força máxima, ele ainda conseguiu dominar o Wilk facilmente. Depois de cruzar espadas mais algumas vezes. Kuluk. Ele havia atingido seu limite. Ao ver o tipo de condição em que o Wilk estava, o deus demônio renovou seus ataques e se tornou ainda mais violento. Como se ele não tivesse a menor intenção de mostrar misericórdia. Calangue. Calangue. A espada negra cortou o ar enquanto mirava uma brecha nas defesas de Wilk. Uma rajada de energia escura cortou seu caminho, mas o Wilk não sucumbiu tão facilmente. Foi devido à sua resistência aumentada à morte que ele havia obtido do Grimório de Nacron. Ele também viveu no fio da navalha nos últimos 40 anos, então sua força mental e tenacidade eram bastante fortes. Você parece cansado. Ha. Ha. Ponto aspas. O Wilk conseguiu recuperar o fôlego pela primeira vez desde que cruzou espadas com o deus demônio. Ele já havia excedido em muito seu limite ao continuar apesar de todo o dano que havia recebido, mas ainda assim sua velocidade não caiu nem um pouco. Tenho que elogiar sua habilidade. Mesmo que isso fosse apenas uma sombra do meu verdadeiro eu, mantido unido pela minha vontade, você se saiu muito bem contra mim. Embora ele tivesse basicamente perdido a maior parte de seu poder, o deus demônio ainda era um ser que havia chegado ao topo. Não era algo com que qualquer humano pudesse lidar. Ainda assim, Wilk sentiu que devia ter uma fraqueza a ser explorada. A propósito, Aris mandou um oi. Aspas. Você a selou? Não, mas eu acabei com o plano maluco dela. Ao ouvir sua explicação, o deus demônio assentiu e então pareceu estar perdido em seus pensamentos. Eu a conheço bem, não me surpreende ouvir que ela chegasse a esse ponto. Você tem alguma coisa que queira que eu diga a ela? Não, só espero que ela tenha uma vida feliz. Demônios não eram criaturas sem emoção. Eles eram muito parecidos com humanos e anjos, só que originários da escuridão profunda do abismo escuro. Assim como os humanos buscam um sentido para suas vidas, os demônios também buscam. Para Aris, era ela mesma, mas agora não era hora de se preocupar com ela. Humano, é hora de acabar com isso. Se você conseguir, poderá assumir meu título e seu caminho para o trono divino será mais curto do que o de qualquer outro. O deus demônio não continuaria a existir quando o resquício de vontade que ele havia deixado para trás se fosse. A energia demoníaca seria absorvida por seu sucessor, que lhe daria o título. A herança demoníaca única. Ah, que bom ouvir isso! O Wilk respondeu enquanto Grandia explodia em chamas douradas.